Pai do Senhor, meus irmãos, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 8, e vamos falar hoje sobre a famosa e conhecida terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O texto de referência está aqui em Atos capítulo 20, versículo 17 ao verso 24, que diz da seguinte maneira: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, que naquela época ancião também poderia ser o líder da igreja ou o presbítero da igreja, porque o presbítero era sempre também um ancião, uma pessoa experimentada, experiente na obra. Então, possivelmente que o presbítero, o líder da igreja, ele está aqui mandando chamar o ancião da igreja, ou seja, o presbítero, o líder, o pastor. Hoje em dia nós temos essa nomenclatura, pastor, né? Mas na época, chamar uma pessoa de ancião da igreja era chamar a mesma coisa de pastor para os nossos dias. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Coisa forte, né? O Espírito Santo não escondeu nada do apóstolo Paulo, ele iria passar por prisões, tribulações, mas nem isso foi impeditivo para ele prosseguir nas suas viagens, né? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A introdução diz assim: o apóstolo Paulo decide realizar a tarefa de uma terceira viagem missionária, tendo em vista o sucesso das anteriores e da implantação de igrejas e da expansão do Evangelho. Desta vez, no entanto, seguiram uma rota mais direta em direção à cidade de Éfeso. Com os efésios, Paulo permaneceu durante 3 anos. Foi um período bem longo, né? Em que ele permanece em Éfeso, e de lá ele faz essa base aí, da onde ele vai tanto fortalecer a igreja presencialmente, como ele vai também fortalecer outras igrejas através das suas epístolas, que dali ele vai escrever algumas delas. Tópico 1, Paulo em Éfeso. Capital da província romana da Ásia, a cidade de Éfeso trazia consigo a importância de ter o maior centro comercial daquela região. Uma cidade próspera que se debruçava na fabricação de artefatos religiosos, como o templo de Diana, padroeira da cidade. 1.1 Batizados no Espírito Santo. Chegando em Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam crido em Jesus e foram batizados por João Batista, conforme o mandamento de Jesus. Paulo os batiza e sobre eles o apóstolo impõe as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e todos começaram a falar em línguas e profetizaram. O batismo no Espírito Santo traz revestimento de poder pela caminhada cristã. Esse tópico aqui, como a gente está dando aula para jovens, a gente vai perceber nessa geração atual, diferente da minha, a gente sempre buscava o batismo com o Espírito Santo. Os nossos líderes, os nossos pastores mais antigos, a gente tinha um culto específico no sábado, que era especialmente preparado para o batismo com o Espírito Santo, né? A sua grande maioria, adolescentes, crianças, jovens, que até então não eram batizados. E era uma busca incessante, até que nós conseguíssemos. E quando uma pessoa era batizada com o Espírito Santo, a gente fazia festa, celebração, nós louvávamos a Deus, apresentávamos essas pessoas na frente. Hoje em dia, para essa geração atual de crianças, jovens e adolescentes, o batismo com o Espírito Santo parece que é um tema que está só na Bíblia, não está mais na vida prática. Então, quem sabe esse tópico primeiro, para você que é professor,
talvez é um tópico para você pensar, chamar aí o pastor, chamar o líder do departamento de jovens, de adolescentes, e quem sabe vocês pensarem um pouco como que a gente pode fazer para resgatar isso. Porque eu tenho certeza, se você perguntar, não sei se na sua igreja é assim, mas eu tenho certeza que na maioria das igrejas vai ser assim. Você perguntar aí para os jovens e adolescentes e crianças se eles são batizados com o Espírito Santo, eu tenho certeza, pelas estatísticas que a gente encontra aqui na nossa região, a maior parte deles não é batizado com o Espírito Santo, nem ouviu falar sobre o Espírito Santo, e é justamente esse tema aqui do 1.1. Essa turma que estava lá, convertida, já eram crentes, batizados no batismo de João, eles nem ouviram falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Então é uma ênfase que a gente dava, a gente batia nessa tecla sábado após sábado, semana após semana, mês após mês, ano após ano, batendo nessa tecla, e a gente tinha resultados extraordinários. Quem sabe está na hora da gente voltar e a gente pode usar esse tópico aí para incentivar a nossa liderança, os nossos pastores, líderes de departamento, para que a gente possa, quem sabe, destacar um culto da semana para a gente fazer essa busca pelo batismo com o Espírito Santo. Quem sabe aí um tema maravilhoso para a gente trabalhar aí no nosso Projetando 2024, né? O enchimento do Espírito Santo para 2024. Crentes preparados para 2024, cheios do Espírito Santo. Tá aí um bom tema, uma sugestão de tema aí. Em nome de Jesus. E 1.2 disse os 7 filhos de Cefa. Paulo se torna muito popular em Éfeso, de modo a pregar todos os sábados na sinagoga. Tamanha era a unção sobre o apóstolo que levavam até ele lençóis e aventais, que pelo poder de Deus curavam enfermos e repeliam demônios. Com isso, um grupo de exorcistas, os 7 filhos de Cefa, tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, aquele que Paulo pregava. O demônio, no entanto, saltou sobre eles e o espancando. Os espíritos imundos não reconheceram a autoridade deles, pois não conheciam a Cristo. A autoridade espiritual vem sobre nós através de uma vida de intimidade com Jesus. Então, você usar o nome de Jesus para expulsar um demônio, para curar uma enfermidade, não é garantia de sucesso. Porque isso não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula de uma varinha, né, mágica que a gente instala e acontece alguma coisa só porque a gente disse o nome de Jesus. Pelo contrário, a gente pode usar o nome de Jesus desde que a gente tenha intimidade com Jesus. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é uma porta de entrada para uma vida mais mergulhada, mais íntima no Espírito, e posteriormente isso, a busca incessante por dons, por um ministério mais avançado, mas nunca deixando de buscar a intimidade com Jesus, que é o ponto central da fé cristã. Tópico de número 2, o tumulto em Éfeso e a ressurreição em Troade. Paulo é confrontado em Éfeso por uma multidão devido à mensagem contra a idolatria. E em Troade ressuscita um jovem que caiu da janela. 2.1, adoradores de Diana. Paulo enfrenta um tumulto em Éfeso quando confronta os artífices de ídolos, tendo que sair da cidade em direção à Macedônia. O texto afirma que Demétrio, um homem de negócios, empregava vários funcionários na confecção de imagens da deusa Diana, deusa padroeira da cidade de Éfeso. Demétrio convocou seus associados e formaram uma grande confusão, pois a pregação de Paulo estava arruinando seus negócios. Que maravilha, né? A pregação de Paulo estava trazendo pessoas para o Evangelho, e essas pessoas vindo para o Evangelho estavam abandonando as suas práticas idólatras, e essas práticas idólatras davam lucro para outras pessoas. Ou seja, tem pessoas que estão mais preocupadas com os lucros delas do que com a saúde espiritual das pessoas. Aqueles homens não estavam preocupados se isso era uma prática legal, se adorar aquela imagem era uma prática boa ou deixava de ser. Isso não era nem a primeira preocupação deles. A primeira preocupação deles era em lucrar com aquilo, né? Então Paulo, através da ministração do Evangelho, traz luz sobre as trevas, as pessoas levantam das trevas, vêm para a luz, e aqueles que continuam na luz vão fazer uma série de perseguições agora. Aqui é o apóstolo Paulo. A multidão se revoltou contra os cristãos, de modo que o prefeito da cidade teve que se envolver. O Evangelho abre os olhos espirituais e liberta o ser humano de toda
idolatria. Imagina uma cidade, por exemplo, tem cidades do interior, principalmente, nas grandes centrais, as capitais não é assim, mas nos interiores, principalmente aí no interior do Nordeste, de Goiás, há cidades que são dominadas assim por religiões que adoram a ídolos, né, digamos assim, a imagens de escultura, tem o padroeiro da cidade, tem a paróquia da cidade, tem a igreja da cidade, é tudo aquela questão cultural, né, praticamente é um patrimônio daquela cidade. Imagina o evangelho entrar numa cidade dessa, começar a converter 1, 2, 3, 4, 5, e aquelas pessoas pararem de ir na missa, pararem de comprar as estátuas, pararem de comprar as imagens, os textos, aquilo ali conforme vai crescendo, vai efervescendo, vai gerar um certo tumulto, e ainda hoje isso pode acontecer, por isso que muitos mesmo, quando vão fazer esse tipo de trabalho missionário, muitos recuam, retrocedem, porque o levante é muito grande. E o apóstolo Paulo foi alertado sobre isso, quando ele estava para empreender essa terceira viagem missionária, o Espírito Santo já o alertou, que ele passaria por tribulações e até por prisões. Mas não é porque estamos passando por tribulações e prisões que o Espírito Santo não está aprovando o nosso trabalho. Pelo contrário, a aprovação do nosso trabalho ela vem não em detrimento de sucesso, entre aspas, no sentido de engajamento humano por parte das pessoas, mas se você vê vidas sendo libertas do cativeiro, que seja uma vida, que sejam poucas vidas, mas que se você estiver vendo pessoas livres, né, do cativeiro, da idolatria, do mal, com certeza a aprovação do Espírito Santo estará conosco. 2.2, Paulo em Mileto. Paulo então viaja para Troade, onde prega até a meia-noite, de modo que o jovem Eutico pega no sono e cai de uma altura de 3 andares. Ao cair de tal altura, o jovem acaba morrendo. Eutico acaba morrendo, pois não estava junto dos irmãos, estava afastado, sentado em uma janela e acabou dormindo. É um perigo não se envolver com as coisas da igreja. O sono da indolência pode nos arrebatar. Mas Paulo abraça o jovem, leva para o meio dos irmãos de forma ao jovem ressuscitar. Depois de Troade, Paulo vai a Mileto, se encontra com os presbíteros de Éfeso e de lá se despede deles. É interessante aqui o que o comentarista até eu fiz o destaque. O Eutico aqui está representando alguém que está de corpo presente. Ele está com o corpo físico, mas a mente, a alma, o coração dele estavam distantes dali. Talvez pelo cansaço, talvez pela fadiga, talvez pela idade. Né? O registro diz que ele era jovem. Então, dali, ele dorme, ele cai da janela e acaba morrendo. Tá? Então, esse é o alerta que esse tópico traz para nós, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo na igreja. Né? Sempre, por mais que a gente esteja cansado, que a gente esteja correndo, que a gente possa tratar as coisas de Deus com extremo zelo, extremo carinho, para que a gente não possa sofrer aí as consequências advindas de um relaxamento natural que às vezes acontece conosco. Tá? Tópico de número 3, cartas da terceira viagem. Foi na terceira viagem missionária que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, a primeira em Éfeso e a segunda na Macedônia. 3.1, primeira carta aos Coríntios. O apóstolo estabeleceu a igreja em Corinto quando ministrou na cidade por aproximadamente 18 meses. Mas foi quando esteve em Éfeso que Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios. Essa carta trata de temas teológicos essenciais e também de problemas enfrentados pela igreja, como exemplo a rivalidade e a rixa entre subgrupos internos. E isso aqui não é um problema só da época do apóstolo Paulo, é um problema nosso ainda hoje, por isso que esses escritos são extremamente importantes para nós também. Um tema bastante de relevância que Paulo escreve aos Coríntios é sobre a ressurreição, tendo em vista que alguns irmãos afirmavam que não havia ressurreição. A ressurreição do cristão naquele grande dia está diretamente ligada à ressurreição do Senhor Jesus. E graças a Deus que permitiu, irmãos, no tempo de Paulo, questionarem sobre ressurreição, para ele escrever sobre ressurreição, para que esse texto virasse um texto sagrado, Bíblia Sagrada, e esse texto tivesse até hoje, para nós termos como base de fé e de prática. Porque até hoje as pessoas continuam questionando, mas hoje nós temos um texto que nos testifica que a ressurreição vai acontecer. Então os temas que eles enfrentaram na época são temas que a gente vai enfrentar hoje,
E a gente pode usar as Escrituras também tomando como base para referendar as nossas ações de hoje para frente. Ok, meus irmãos? E aí nós vamos para o 3.2, segunda carta aos Coríntios. É na Macedônia que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Desde a primeira carta aos Coríntios, Paulo teve um problema de disciplina na igreja. Ele exorta os irmãos que disciplinem uns dos membros devido à prática de adultério. Quando o apóstolo escreve em sua segunda carta, ele percebe que a disciplina teve efeito trazendo arrependimento e abandono do pecado. Deus exige de nós santidade. A confiança que Paulo tinha em Deus o fazia ousar na fé, sem entender o futuro. Ele cumpriu com excelência sua missão, combateu o bom combate e guardou a fé. Nós vamos ver que em muitos casos que Paulo vai escrever são temas que vão virar doutrinas bíblicas, não é? Então nós vamos falar sobre ressurreição, a volta de Cristo, cristologia, muitos assuntos bíblicos, teológicos, nós vamos tirar das cartas do apóstolo Paulo, referendar através das cartas do apóstolo Paulo. Mas em muitos casos, Paulo escreve também para problemas específicos na igreja. Então ele vai escrever aos Coríntios, por exemplo, aqui um caso específico de adultério, um caso específico aqui de uma pessoa que se relacionava com a outra dentro da igreja, a madrastra com o enteado, ou coisa parecida. Então era um caso muito específico que estava acontecendo aqui e Paulo escreve a eles. Então esse é um assunto que a gente pode pegar a lição para nós, para a gente poder fazer uma base de ensinamento para nossas igrejas. Mas tem assuntos, por exemplo, que Paulo escreve aos próprios coríntios, falando sobre o uso do véu, falando sobre as mulheres permanecerem em silêncio, e a gente tem que fazer o estudo da carta toda, para a gente entender que existem pontos ali que Paulo vai falar baseado numa cultura local. Então Paulo está falando para a mulher permanecer em silêncio, ele tem um propósito para isso. Quando Paulo está dizendo para as mulheres aprenderem com os maridos em casa, ele está falando baseado numa cultura, num tempo em que as mulheres realmente não tinham nenhum direito de fala na igreja. Paulo não está criando uma doutrina aqui, ele apenas está usando um tempo, um momento, uma cultura. Por exemplo, Paulo vai dizer sobre o uso do véu. A gente pode transformar esse versículo que Paulo fala para as mulheres usarem o véu como uma doutrina. O que Paulo está querendo dizer com isso? Então, por isso que nós precisamos nos aprofundar nos estudos das cartas do apóstolo Paulo, porque a gente vai ter estudos teológicos muito ricos, pesados e abrangentes, mas a gente também vai ter contextos em que Paulo vai estar falando para um público muito específico, para uma situação muito específica, e a gente tem que tomar cuidado para não transformar essa fala dele numa doutrina que pode ser empregada em todos os tempos, em todas as igrejas. Só esse cuidado que a gente precisa ter em relação aos escritos, não só de Paulo, mas todo o escrito bíblico, tá? Conclusão, a confiança que Paulo tinha em Deus o fazia usar na fé sem ter um futuro. Ele cumpriu com excelência a sua missão, combateu o bom combate e guardou a fé. E aqui a gente deixa um convite para você que nos acompanha aqui no nosso canal, que você possa ali no link que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, o link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram, tá bom? É um grupo em que a gente se ajuda, a gente coloca as ferramentas que a gente usa aqui, esses slides, eu coloco lá a versão em Word dessa lição para você editar e usar para eles acompanharem a lição. A gente deixa a versão em PDF da revista e ali também a gente deixa a liberdade para os alunos compartilharem algum material que às vezes a gente não tem, mas tem um outro irmão que tem, a gente compartilha, é uma forma da gente se ajudar, tá? Então se você está precisando de algum recurso, ou então se você tem recursos aí que podem acrescentar nessa lição também, vem para cá correndo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar no grupo do Telegram, para você já chegar também nos ajudando e também ser ajudado. E assim a gente vai construindo sempre uma EBD com mais excelência. Deus abençoe a todos. Até a próxima EBD em Foco. Amém.